É com grande satisfação que, dando sequência às colaborações que estão entrando da Faculdade de Itu, a faculdade hoje recebe um ilustre professor daqueles que contribuir para construir a história da faculdade e, na verdade, a imagem dessa faculdade e a história de muitos alunos que passaram por aqui e que foram alunos do homenageado dele. Professor Nelson Nelly Júnior. Eu vou, na verdade, resumir muito o currículo do professor, que é enorme. E vocês podem ter um pouco da dimensão, na verdade, da pessoa, do homenageado, do profissional do direito que temos na casa hoje. Possui graduação em Direito pela Universidade de Taubaté, 77, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 83, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em Direito pela Universidade Friedrich Alexander Family Newton, saiu uma alemão sério, em 87. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e professor titular da Universidade Estadual Paulista, de Mesquita, Unesp. É sócio advogado no escritório de advocacia Magalhães Nery Dias, na advocacia. Professor colaborador permanente do Centro de Extensão Universitária e professor colaborador permanente do Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito processual civil, direito civil, direito constitucional, direito ambiental, direito do consumidor, direito concorrencial, entre tudo, atuando principalmente nos seguintes temas: direito processual civil, recursos no processo civil, direito das relações de consumo, ação civil pública, garantias fundamentais, controle de consumalidade, contratos sobre tudo. Últimos prêmios e títulos recebidos. 2008. Medalha do Mérito do Ministério Público, promotor de justiça Francisco José Luiz do Rio dos Santos, Ministério Público do Estado de Minas Gerais. O mais admirado advogado do ano, 2008. Duas premiações: melhor advogado, área civil e consumidor, na revista Análise, Advocacia 2008. Os mais admirados do direito, advogados do escritório. 2007. Prêmio Jabuti, a 49ª edição de 2007. Melhor livro de direito, terceiro lugar, com o livro Processo e Constituição. São Paulo, Revista dos Tribunais. 2006, Câmara Brasileira do Livro. 2007, o mais admirado advogado do ano. Duas premiações. Melhor advogado, área, revista Análise e Advocacia 2007. Os mais admirados do direito, advogados do escritório. 2007, ainda, membro do Conselho Editorial da Revista Justiça, órgão oficial do Ministério Público do Estado de São Paulo desde 2007, Ministério Público do Estado de São Paulo. Coordenador da ENA 2007, do curso de especialização em Direito Constitucional, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Coordenador do curso de especialização em Direito Processual Civil, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Artigos completos publicados em periódicos, 117. Livros publicados e organizados em edições, 54. Capítulos de livros publicados, 59. Textos em jornais e revistas, trabalhos completos publicados em análise de congressos e demais tipos de produção bibliográfica, 115. Então, isso é um resumo, né? O professor Nelson Nelly iniciou a carreira docente, por favor, corrija, vou se estiver errado, quase concomitante público Fabitur. Foi 78 público, 79 Fabitur. E aqui permaneceu conosco. Ele pode contar um pouquinho da vida dele para cá. Ele, junto com outros brilhantes professores, deram sequência, na verdade, ao trabalho
despretensioso do ponto de vista da vaidade humana, mas pretensioso do ponto de vista dos jovens professores, na verdade com muita garra, com muito entusiasmo, de participar e empreender na docência, no trabalho que desenvolveram aqui. Né? Então, professor Nelson Neri Júnior, com grande gratidão, grande satisfação, em nome da Faculdade de Agricultura, pela sua dedicação como professor, pelo seu brilho, pela sua generosidade com esta casa, com seus alunos. Né? Eu lhe convido para receber o título de professor emérito da Faculdade de Agricultura. Eu vou te dar um lugar para você sentir. Vou ter um lugar para você sentir. Cecília. Também da PUC de São Paulo. Então, já todos os professores da equipe e uma pessoa, Luiz Antônio Nunes. Quero cumprimentar os alunos que estão aqui prestigiando esta atividade, esse evento. Quero cumprimentar todos os jornalistas aqui, todas as duas vezes que estamos juntos. Cumprimentar dois colegas de escritório do professor, o Jorge e o Tiago Olivari, são todos jovens advogados, brilhantes advogados, já são mestres em direito na Universidade de São Paulo agora. Provavelmente, vocês doutorando, que a prova hoje da admissão doutorada, eles vão ser tocados também. Então são dois queridos amigos de Universidade de São Paulo. Mas para mim é uma honra muito grande fundar a Faculdade de Direito do Sul. O senhor Mário estava dizendo que eu comecei minha carreira de aqui em São Paulo em 78. Eu me formei em 77 e em março de 78 eu era professor contratado na frente de assistente de professor. Explico por que aconteceu isso. Criaram uma cadeira há muitos anos da PUC, prática forense. Sexta-feira, 10 horas da noite. Ninguém queria nessa aula. Uma cadeira de prática forense no quinto ano, os alunos já estão todos formados. Então você vai dar prática forense, então no quarto ano faz o mesmo sentido. Mas no quinto ano, você por que a PUC criou aquela cadeira? E o professor Arruda Albim, que era o chefe do departamento, falou agora. Ninguém quer dar essa cadeira. Você quer dar essa cadeira? Eu estava fazendo o mestrado e já estava trabalhando no escritório do professor Augusto, trabalhar com ele. E eu comecei a dar aula na PUC nessas circunstâncias. Porque todos lá na PUC começam como assistentes de professor. Porque é natural, é comum. Depois de algum tempo, as coisas vão se melhorando, etc., surge uma vaga, se faz um concurso, assim por aí. Mas eu já comecei direto como professor, concursado, mas sem ter esse assistente.
Só que no conto isso, as pessoas ficam assim, como você conseguir isso, a proeza? Não tem nada de proeza, né? Foi uma cadeira rejeitada por todo mundo, e que eu era o único menino que aceitou dar uma aula sexta-feira à noite, às 10 da manhã, realmente uma coisa. E aqui na faculdade de Agricultura, eu comecei a aula 79, no ano seguinte, porque eu tenho 92. Eu tenho direito de São Paulo seguinte. Eu viajei há alguns anos, São Paulo para cá, eu aula toda semana, e eu viajava no dia da minha aula, eu conseguia, e viajava junto com o Michel Temer, que hoje é presidente político, presidente da Câmara dos Deputados, né? Possivelmente candidato a vice-presidente da República, na etapa do Ministério. Então, o Michel, o Luiz Araújo, também foi homenageado pelo brasileiro da PUC de São Paulo, e o professor Omar Caio, que foi o embaixador federal, o presidente do Tribunal Federal da Região de São Paulo. Então, era uma época muito agradável, convívio com o convidado, com o Zé Maria, o pai do Mário, né? Revivo da Maria hoje, aqui na Bahia, foi bastante que não nos vimos. Então, eu me lembro com muito carinho daquela época, que viajava para dar aulas a outros alunos, que certamente deve ter um ou outro por aqui, né, que deve ter sido meu aluno. E naquela época em que só estávamos preocupados em dar aula para os alunos, porque essa era a vocação de sentidos que batia em nós no magistério superior. Pois isso, carreira docente. Carreira docente, comecei, portanto, no ano seguinte da minha formatura, já ser professor, e aí surgiram as oportunidades, terminei o mestrado na PUC, e fui fazendo doutorado na Alemanha, a volta foi comigo, ela fez o constitucional com o processo civil, nós ficamos na Universidade de Alexandria, na Jala de Miranda, no Europa do Brasil. O Mário já fez muito bom. Então, em 87, voltamos, né? O doutorado então foi para a Universidade da Alemanha e pela PUC de São Paulo também. Cursos da livre docência, a Rosa da Mendes, e fui aprovado como professor titular no concurso na PUC de 94. Desde 94, eu fui titular de Direito Processual Civil da PUC de São Paulo. E na Unesp, eu também sou professor na Unesp, o Jorge, o colega de escritório, que estava lá na Unesp durante 4 anos de faculdade, iniciação científica, etc. E por isso chamei para trabalhar comigo em São Paulo, no escritório de educação. Eu na Unesp eu sou professor titular desde 2006, embora seja professor titular desde 93. Durante 13 anos de professor de docência, na Unesp e agora, de 2006 para cá, eu sou titular. E na PUC de São Paulo, além da graduação, eu também coordeno a área de pós-graduação de direito coletivo, né, meio ambiente, consumidor, criança e adolescente, social, então esses direitos públicos. A PUC foi a primeira faculdade do Brasil a ter essas matérias no seu currículo regular e a ter um departamento de direitos humanos e uso coletivo. Então, direitos humanos também foi a única faculdade do Brasil, a primeira, que teve essa matéria no seu currículo, com um departamento específico. Antes da PUC, na América Latina, só a Universidade de Rosário, na Argentina, que tinha essa cadeira de direitos humanos. Então, eu fui também o primeiro chefe desse departamento, nós criamos o departamento, eu fui o primeiro chefe que foi a coordenação desde que foi criada essa matéria. Né? Pela militância da área dos direitos humanos coletivos, já que eu participei da redação da lei da censura pública, uma palavra tão utilizada para a defesa do direito do uso coletivo da cidadania brasileira. Começou lá atrás, esse trabalho de tudo que conseguimos fazer virar o projeto que hoje é a lei da censura pública. Depois disso, o Código do Consumidor, nós trabalhamos na redação do Código, nós fizemos um projeto, eu e mais 6 colegas, que se converteu no hoje Código do Consumidor. Então, toda esse trabalho, essa experiência nessa área de direitos coletivos, habilitou a nossa equipe a fazer esse fundar no departamento de direitos humanos e direitos coletivos da PUC, tanto na graduação quanto no pós-graduação.
um dos diferenciais da universidade. Então, essa é a razão pela qual o Marco professor das coisas eles sempre têm muito trabalho, né, Marco? Também sejam trabalhos feitos sozinhos, né? Os nossos códigos comunitários, já seguiram, o Código Civil da Constituição Federal e as leis civis comunitárias, sempre feitas em conjunto, a Rosa Maria e eu fazendo esses trabalhos. E outros aspectos, por exemplo, os recursos que eu faço com o professor de Plano. Então, existem trabalhos coletivos, não é só aqueles 54 livros que o Mário leu, não são só meus. Alguns são meus sozinhos, mas outros também são em conjunto com outros colegas, outros professores e até em famílias. Vocês podem pensar que o ruim é muito bom trabalhar também, assim não dá certo. Eu não dá, ainda não tive essa experiência. Mas me reservaram para falar com vocês essa noite alguns minutos, poucos minutos. São cansados, fizeram prova, acredito que tem vocês se saindo bem nas provas. Pelo menos é o que vão dizer os professores, né? Daqui a pouco, não sei. Pela reação de vocês, não está parecendo. E eu vou falar alguma coisa para vocês que seja, digamos, aproveitado, pelo menos absorvido pela lei de vocês. Um tema mais genérico que trate de assuntos que conversam sobre uma boa parte dos temas jurídicos dados para nós, que é o tema da direito e humanidade, direito e humanização. Esse é o tema sobre o qual eu vou falar alguma coisa para vocês nessa noite. Por que eu vou falar isso? Porque nós temos percebido que, ultimamente, está havendo uma grande preocupação de todos aqueles que querem fazer reformas de leis, no Código de Processo Penal, na série de lei, no Código Penal, todo mundo tem uma reclamação do Código Penal, no Código de Processo Civil, temos um Código Civil novo, né? Relativamente novo, de novo de 2003, leis novas que estão em vigor a todo momento, uma lei nova de adoção que acabou de entrar em vigor agora, recentemente, ela é em agosto desse ano, nós temos o leves. A lei do mandato de segurança, de agosto desse ano, também mudou completamente, prorrogou uma lei bastante antiga do mandato de segurança, tantos serviços prestou à cidadania brasileira. Né? Então, essas preocupações que estão permeando o nosso legislador de hoje, elas estão menos voltadas à pessoa humana, na verdade, e mais preocupadas com solucionar problemas burocráticos e administrativos dos tribunais do país. Então, eu vou chamar esse fenômeno, eu sei que é um pouco forte, mas eu vou chamar esse fenômeno de coisificação do direito. Digamos, as pessoas que querem fazer passar essa ideia, como se fosse uma ideia boa, poderiam dar um nome, digamos, com um eufemismo, de objetivação do direito. Eu vou chamar de coisificação do direito. É isso que eu penso que está acontecendo no país. Ninguém está preocupado com o que vai acontecer com o ser humano, o que o ser humano precisa do Poder Judiciário quando reclama, entra uma ação judicial. Ninguém pergunta para o jurisdicionário se ele acha que o processo está mais lento, está mais burocrático, menos burocrático, né? Se está mais caro ou menos caro, se é mais difícil ou mais fácil, se o juiz dá a atenção adequada ao caso ou não dá a atenção adequada pelo volume de trabalho. Não estão preocupados com isso. A preocupação é, tem muito recurso, tem muito processo nos tribunais. Então, como nós vamos fazer para que o menor número possível de processos cheguem aos tribunais? Essa é a preocupação do nosso legislador de hoje. Seja ele da área do direito do trabalho, penal, civil, processo civil, administrativo, não importa. A preocupação é essa hoje.
Então, não se preocupa mais o nosso legislador com a pessoa humana. Isso é muito grave. O direito não é feito apenas para atender o esvaziamento de caminhos burocráticos do Poder Judiciário ou da administração pública. Não é para isso que serve o direito. Né? Mas estamos vendo esse movimento cada vez mais crescente. E ele é, digamos assim, subreptício, ele vem por baixo. Né? Ele não é escancarado. Então você percebe essa movimentação que está acontecendo no nosso país. Esse é um ponto. Outro ponto, então digamos, a legislação que não leva em conta a pessoa humana. A legislação que leva em conta, sim, situações de burocracia. Seja do poder público lato sensu, né? Seja do poder judiciário, do espírito das ações judiciais. E um segundo ponto, além da legislação, que preocupa essa vertente da coisificação do processo do direito brasileiro, é também a hipertrofia que tem sido empregada ao poder público. No sentido de que a administração pública pode tudo e o cidadão não pode nada. Quer dizer, o cidadão, o direito que ele tem é de obedecer. O direito que ele tem é de se curvar à administração pública e ao poder público no sentido amplo, né? Esse é o direito do indivíduo. Não tem direito de exercer a sua cidadania, de dizer quais são as suas pretensões, opor essas pretensões à pretensão do poder público. Não é? Porque nós temos hoje, data máxima dele, uma visão da Justiça Federal, por exemplo, que não é aquela para a qual ela deveria se voltar. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então lá existem, né, a Polícia Federal, a Polícia Estadual, como aqui também. Né? Só que nos Estados Unidos, a Polícia Federal, a Justiça Federal, julgam as questões que são de alçada federal. Não julgam questões que envolvam a União Federal, os Estados Unidos da América. Não é isso. Eu não estou preocupado com a pessoa jurídica do direito público. Estou preocupado com a matéria. Uma matéria federal, então a Justiça Federal vai julgar. Ou essa matéria estadual, então a Justiça Estadual vai julgar. Agora, aqui no Brasil, nós pegamos a nossa Constituição, como o artigo 109, está lá. O juiz federal é competente, número 1, nas ações em que intervenha como parte ou interessado, etc. A União, né, suas autarquias, as empresas públicas federais, e assim por diante. Então, nós vemos a ponto de decisões do STJ, por exemplo, totalmente equivocadas, entenderem que é competente a Justiça Federal. Por exemplo, quando o autor da ação é o Ministério Público Federal. Não levando em conta, por exemplo, a matéria discutida na Justiça Federal. Então eu pergunto, se o MP Federal move uma ação de divórcio, ação equivocada, move uma ação de divórcio, ou entra com uma ação de recuperação judicial ou de falência contra uma empresa, só porque ele é o autor da ação, então essa ação de falência ou de casamento, de divórcio, vai para a Justiça Federal. Essa é uma decisão que não tem o menor sustentáculo dentro da Constituição da República. Mas, enfim, provei no Tribunal Superior, no Tribunal de Justiça. Então, vocês terem uma ideia do que queremos significar quando eu falo de Justiça Federal. A Justiça Federal hoje ela julga as questões de interesse da União. Isso é péssimo no país. E péssimo para a cidadania brasileira, para todos nós. Porque o viés que com o que é enxergada uma ação na Justiça Federal, ele tende, é natural que isso aconteça. Nós vamos também crucificar os juízes e desembargadores fiscais que trabalham na Justiça Federal.